uma realidade. Toda vez que você vai trocar a pilha, né? Acontece essa interferência. No céu não vai ter disso, né, gente? Porque, meu Deus. Vamos lá. Fala da igreja, amados, mais do que aquilo que a gente consegue ver e enxergar. Fala da igreja numa realidade espiritual, cósmica, uma igreja que está nas regiões celestiais em Cristo. Esse termo, regiões celestiais, aparecem 5 vezes na carta. A palavrinha mistério aparece 7 vezes. A expressão em Cristo aparece 14 vezes. É uma carta que procura nos falar, amados e amadas, dentre tantas verdades, que a igreja é de... A igreja não é um acordo de homens, amados. Não é o resultado de uma formalização de um grupo de pessoas, embora a igreja local seja, mas a igreja espiritual, militante, ou melhor, triunfante e eterna, não. Ela independe de estrutura, independe de templo, independe de microfone, independe de orçamento. A igreja vem de Deus. Eu tenho repetido uma frase aqui que eu quero fazer um acréscimo. Eu tenho dito que igreja é igual casamento. A gente só sabe que dá certo porque é de Deus. Mas eu vou fazer um acréscimo. Como casamento, a igreja só dá certo em ela sendo de Deus e ela sendo consagrada a Deus. Porque se o casamento também não for consagrado a Deus, vai de mal a pior. E a igreja também que não está consagrada a Deus, olhe para mim, ela não consegue triunfar. Por isso que depois de transcrever um hino, à moda judaica, né? Uma espécie de salmo, em que Paulo vai deixando as palavras sendo organizadas, falando a respeito de Cristo, né? Porque ele vai usar ele, nele, com ele, onde ele vai mostrar que a igreja é abençoada por Deus Pai, redimida por Deus Filho, selada pelo Deus Espírito. Paulo prossegue, então, a sua carta, amados, agora introduzindo uma oração pela igreja. Ele ora. Eu tenho que fazer essa pergunta a você: como está a sua vida de oração? Lendo hoje uma fala de Russell Shedd, obviamente de alguns anos atrás, ainda nos anos 70, ele disse assim: por que antigamente os homens de Deus oravam durante horas e pareciam minutos? E hoje em dia os cristãos oram minutos que parecem horas. O que está havendo com a nossa vida de oração? Paulo nos ensina a orar pela igreja, para que a igreja nunca deixe de ser igreja, e para que a igreja conheça o Senhor da igreja.
Porque antes da gente entender o propósito de ser igreja, nós precisamos entender quem é o Senhor da igreja. Os versos 15 a 23, Paulo ora, e ora assim: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. João Renato, a ideia que Paulo quer passar para a gente é de que a igreja é de Deus. Preste atenção, e ela existe para nos desafiar a uma vida plena em Deus. A igreja, antes de ter um CNPJ, ela precisa entender que a sua origem é Deus. A nossa igreja foi organizada em 14 de novembro de 1992. Eu tenho para mim que um ou outro aqui estava presente nessa oportunidade. Mas ela já havia nascido em Deus. Que coisa louca! Eu estava lendo hoje um autor chamado David Arvell, e ele estava dizendo uma coisa muito interessante, também relacionando casamento com igreja. Ele disse que quando Paulo, se alguém quer saber o livro, é Quando Pecadores Dizem Sim. Quando Paulo estava escrevendo o capítulo 5, que ele vai falar, capítulo sobre a relação homem-mulher, e depois ele vai terminar dizendo o seguinte: olha, grande é este mistério, mas eu digo a respeito de Cristo e a igreja. Não fica pensando que Paulo está escrevendo, aí de repente ele fala o seguinte: caramba, que ilustração que eu vou usar. Não é? Eu, quando vou pregar, no estudo, pergunto qual ilustração que eu vou usar, porque eu não sou inspirado no sentido que Paulo era. Não, Paulo recebeu aquela revelação na hora, falou o seguinte: olha, o casamento só existe porque eu existo para a igreja. A igreja é a ideia de Deus. E antes de existir qualquer coisa neste mundo, eu elegi um povo. E eu chamei esse povo de igreja. No Antigo Testamento eu chamava de Israel. No Novo Testamento eu chamo de igreja. É o meu povo. Então, Paulo, quando você for escrever acerca da minha relação com a minha igreja, uma forma que você pode ilustrar é usar o casamento, porque só existe casamento entre um homem e uma mulher à medida que esse relacionamento espelhe o meu relacionamento com o meu povo. E daí Tim Keller vai dizer: o casamento explica o evangelho e o evangelho explica o casamento. É assim que acontece. É assim que funciona.
John Stott diz que o livro de Efésios é uma síntese maravilhosamente concisa, mas abrangente das boas novas e suas implicações, de sorte que ninguém poderá ler Efésios sem ser levado a se maravilhar e adorar e desafiado a levar uma vida coerente. A divisão, a estrutura que John Stott sugere para a carta aos Efésios é muito interessante. Capítulo 1, verso 3 até capítulo 2, verso 10, Paulo está falando da nova vida que Deus nos deu em Cristo. Capítulo 2, verso 11 até 3, verso 21, ele está falando da nova sociedade que Deus criou por meio de Cristo. Essa nova humanidade, essa nova sociedade, essa nova comunidade que é formada de judeus e não judeus. Do capítulo 4, 1 até 5, 21, nós temos os novos padrões que Deus espera dessa nova sociedade. Então ele fala, olha, eu quero que esse novo povo viva em unidade e pureza. E do capítulo 5, 21 a 6, 24, Paulo fala dos novos relacionamentos aos quais Deus nos trouxe, que é a harmonia no lar, nosso casamento, e a relação nossa com os filhos, com a sociedade, e termina falando de que a nossa postura em relação ao diabo deve ser de hostilidade. Eu gosto dessa expressão do John Stott. Para com o diabo nós devemos ter hostilidade. Nada de conversa, nada de amizade, nada de namoro, nada de casamento nem pensar. Hostilidade. Nós não temos nada a ver com o diabo, e o diabo não tem nada a ver com a gente. Devemos resistir a ele, porque a nossa guerra não é contra a carne nem contra sangue, não é contra pessoas, mas é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso espiritual. João Renato, ele clama pela igreja, e depois ele, dando um clique aí, conhece, né, ou o desafio de conhecer o Senhor da igreja. Vamos então ao clamor pela igreja, gente. Paulo começa a sua oração dizendo, olha, eu, tendo ouvido a fé, acerca da fé, do amor que vocês têm, eu não cesso de dar graças por vocês, mencionando nas minhas orações. Fé e amor são marcas identificadas por Paulo em outras igrejas também. Colossenses, Paulo vai dizer isso, e a carta a Filemon também, uma igreja se reunia ali. E outras cartas, Paulo vai falar sempre, olha, eu me lembro disso. Eu lembro que vocês têm fé e que vocês têm amor. Nós não podemos nos esquecer, amados, de que Efésios é uma das cartas da prisão. Paulo, aproximadamente no ano 61, depois de Cristo, ele está preso em Roma. Leia o capítulo final de Atos dos Apóstolos e você vai ver um apóstolo Paulo preso, mas tendo alguma liberdade para receber visitas. Então imagina comigo ele recebendo a visita, só que Paulo preso, ele está guardado pelo Estado, ele tem um soldado ali do seu lado, trocando de turno. Por isso que quando ele vai escrever no capítulo 6 sobre a armadura de Deus, ele vai usar aquelas partes da armadura romana. Ele está olhando para um soldado e falando, o capacete, o escudo, a couraça. Ele está olhando para um soldado, ele está preso. Imagina então que chega um cidadão chamado Tíquico, que era um amado de Paulo, e Paulo diz o seguinte, olha, eu quero escrever 2 cartas, e eu quero que você entregue para mim. Uma, à igreja de Éfeso, e outra, à igreja de Colossos. Esse foi o contexto. 2 cartas entregues ao mesmo portador. Por isso que em ambas, Paulo diz,
a mesma coisa, Colossenses 1,4, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Em Colossenses ele escreve assim, e aos Efésios ele escreve, eu tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Então, o cabeçalho aqui da oração é o mesmo. São duas igrejas, co-irmãs, vizinhas, e que tinham muita fé em Jesus e muito amor uns para com os outros. Isso é igreja, amados. Igreja é um grupo de pessoas que têm fé em Deus e amor uns para com os outros. E Paulo faz dois pedidos aqui primeiros, não é? Versículo 17, eu peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, ele que já havia falado do Pai, né, na sua canção, no seu hino, no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele diz, olha, eu peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu vou seguir, amados, a percepção de John Stott, que vai propor o seguinte, que, na verdade, espírito aqui pode estar se referindo ao espírito do próprio Deus. É só você colocar o ezinho maiúsculo, algo que no grego não existe, letra maiúscula e minúscula. Então aqui pode ser um espírito, quanto, olha, eu peço a Deus que vocês tenham no espírito de vocês um preenchimento, uma capacitação de sabedoria e de revelação para vocês conhecerem melhor a Ele. Ou pode ser, e essa percepção do Russell Shedd é a percepção, a única versão que eu pesquisei que seguiu essa percepção foi a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que traduziu assim o versículo 17. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito. O Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Essa é a ideia. Não é um espírito desencarnado. Deus o livre. Não é também o seu espírito. Deus também livre. É o próprio Espírito de Deus, que Paulo mais tarde nessa mesma carta vai dizer, e não entristeçais o Espírito. Capítulo 4, versículo 30, e não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. É a mesma ideia, amados, quando o apóstolo Paulo vai dizer sobre orar no Espírito. Versículo 18 do capítulo 6, orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa é a ideia. É o Espírito Santo de Deus que cobre a sua igreja de sabedoria e de revelação. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Sopra neste lugar. Como uma canção, no meu tempo de seminário ainda, sopra, Espírito, enche este lugar de sabedoria, de revelação. É o próprio Espírito que está entre nós, amados. Paulo fala que sua oração está sendo direcionada ao Pai da glória, que é uma expressão hebraica conhecidíssima, que pode ser traduzida como Pai glorioso. Ele diz que o Pai glorioso derrame o seu Espírito Santo para gerar sabedoria. O que é sabedoria, amados? É conhecimento aplicado à prática, é saber o que fazer. O conhecimento é saber.
A sabedoria é saber o que fazer. Como proceder? Como ser crente numa pandemia? Como ser igreja numa Ucrânia em que os membros estão amedrontados? O que fazer? Como ser cristão num contexto de polarização política como o Brasil está enfrentando? Como? O que é ser igreja? Qual a relevância da igreja? Existe alguma relevância para a igreja hoje? É a primeira oração, primeiro pedido. O segundo está no verso 18. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação, do chamado de vocês. Primeiro, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Segundo, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos? Terceiro, segundo, a eficácia da força do seu poder. Ilumine os olhos do coração. Olhos do coração significa, amados, a parte racional da alma. Ou, conforme Calvino sugere, a parte apetitiva da alma. A ideia de olhos do coração, amados, é daquelas verdades, velhas verdades que precisam se tornar novas a cada manhã. Aquilo que a gente conhece, amados, é a mesma ideia de João capítulo 13, quando Jesus vai dizer, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Aí você olha e fala o seguinte, poxa, mas é novo por quê? A gente está careca de saber que a gente tem que... É novo porque tem que se renovar. É uma velha verdade, é um velho mandamento, é uma velha ordem que se renova. Aí olha para mim, por que Deus está pedindo, ou melhor, Paulo está pedindo para Deus dar aquilo que a igreja já tem? Porque como igreja nós não já temos o Espírito Santo, sim ou não? Sim. Temos ou não temos? Então por que Paulo está pedindo para a gente ter aquilo que a gente já tem? É porque, você sabe por quê? É porque a gente se esquece. Por que tem ceia todo mês? É porque a gente se esquece. Por isso que é um memorial. D.L. Moody costumava dizer o seguinte, Senhor, me encha, mas me encha todo dia porque eu estou com vazamento. Eu sempre estou precisando demais. Por isso que Paulo vai dizer, Nilton, enchei-vos do Espírito. E a Nova Almeida atualizada capricha, a meu ver, acerta, encheio o tempo do verbo, né? Deixem-se encher do Espírito. Capítulo 5, versículo 18. Essa minha Bíblia tem a letrinha do número pequeno. E eu não sou nem um garoto mais. A minha vista, eu tenho que trocar esse óculos, já estou embrulhando as coisas. Deixe-se encher do Espírito. Essa é a ideia. E Paulo diz, olha, Deus, ilumina os olhos do coração para que saibam 3 coisas. E, gente, isso daqui é sublime, hein? Minhas palavras vão ser fracas, mas eu vou tentar. Primeiro, qual a esperança da vocação de vocês? Para que vocês foram chamados? Reverendo Hernandes fala que chamado, vocação, são algemas invisíveis. Eu gosto dessa ideia. Algemas invisíveis, é algo que te prende. Chamado não é algo que você tem. Chamado é algo que tem você. Essa esperança da vocação não é algo, amados, assim, que é força de um desejo da alma. Não é algo que sai num teste vocacional. Essa esperança da vocação é algo que diz respeito à sua identidade. Você é de Deus, você é santo, você é um eleito de Deus. Eu estava relendo Colossenses hoje, e aí vi, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Falei, meu Deus do céu, é isso, essa é a ideia, é a esperança da nossa vocação. Então eu vou me revestir. Efésios, amados, você tem que ler juntinho com Colossenses, para você entender essa verdade. Olha, eu tenho que me revestir como eleito de Deus. Capítulo 3, versículo 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão,
de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Eu sei que alguns poderiam dizer amém aqui. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. E acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É isso. Isso é esperança da vossa vocação. Primeiro, estão comigo? Segundo, a riqueza da glória da sua herança nos santos. Qual é essa riqueza da glória da sua herança dos santos? Versículo 11. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. A herança, amados, é algo que nós recebemos de Deus antes da fundação do mundo, que é algo glorioso e rico e que não temos como explicar. O pregador do passado já disse, a predestinação é o segredo de família dos crentes. Sabe aquele segredo de família? É o nosso segredo de família. Porque nós não sabemos o que a palavra de Deus diz, que tem muito povo nessa cidade, como havia em Corinto, em outras cidades. Éfeso era uma cidade, amados, que tinha tudo para dar errado a igreja ali, mas deu muito certo. Durante muito tempo, deu muito certo. Por conta dessa herança, a suprema, a riqueza da glória da sua herança nos santos, essa relação que nós temos como igreja, amados, essa coisa, não sei se você já viveu isso, mas você vai numa viagem missionária e você começa a conviver com irmãos que você nunca viu na vida e talvez nunca mais vai voltar a ver, e dali você vive como se fosse mais do que seus parentes, e você sai e você começa a chorar igual criança, porque há um vínculo espiritual ali que você não consegue explicar. Ele não entende a sua língua, você faz sinal para ele, você tenta se comunicar de um jeito ou do outro, mas há uma relação tão paternal, tão filial em alguns casos, mas é fraterna no sentido de irmandade, que a gente nunca mais esquece. A gente viveu isso. No Haiti, no Peru, na Bolívia, qualquer lugar que você for, no Rio Grande do Sul, no Nordeste. Só para mexer com a Francisca, eu estava em Junco a última vez e um garotinho falou, pastor, preciso buscar alguma coisa. Ele atravessou a pista, foi buscar uma frutinha, eu até esqueci o nome da fruta agora, mas foi tão sacrificial para ele aquilo, que eu fiquei até, quase que eu dei uma de Davi, não é? E entreguei como oferta ao Senhor, porque não é pela fruta, né? É pelo esforço de agradar. Isso é formidável. Riqueza da glória da sua herança nos santos. E terceiro, a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. E aí Paulo usa 3 palavras para dizer a mesma coisa, porque eficácia da força do seu poder quer dizer uma coisa só, mas ele usa 3 palavrinhas no grego para dizer, olha, é algo por demais potente, é algo por demais valioso. Há, amados, um poder de Deus sobre nós, que é algo inexplicável. Inexplicável. No capítulo 3 de Efésios, versículo 16, Paulo vai dizer, essa verdade que eu li, peço a Deus que segundo a riqueza da sua glória. Capítulo 3, versículo 16. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o teu Espírito, no íntimo de cada um. Eu sei, eu não quero ser chato, mas repita comigo, no íntimo de cada um.
Preste atenção nisso, é o poder que lhe fortalece no seu íntimo. Às vezes eu ouço as pessoas falando o seguinte: pastor, eu não sei por que me deu que eu fiquei tão calmo. Eu não sei o que me deu que eu fiquei tão corajoso. Você não sabe o que foi? Foi o poder do Espírito de Deus que lhe fortaleceu no seu íntimo. Por isso que você não se mata. Por isso que você não vai para um consultório e diz: olha, eu estou com isso, aquilo outro, nem vou falar o nome das enfermidades emocionais do nosso tempo. Não é porque você é forte. Tem gente que é ímpio e fala o seguinte: é porque eu tenho pensamento forte, eu tenho pensamento positivo, é porque minha família é assim, é porque eu pego na enxada, quem pega na enxada não fica deprimido. Isso é coisa de gente ignorante. Você não está num sanatório, você não está num internado agora, você não está louco, babando e tendo que tomar remédio, porque Deus tem lhe fortalecido no seu íntimo. Que motivo para ficar louco? Não sei você, mas eu tenho. E às vezes eu acho também que eu não sou tão normal assim quanto... Foi Nelson Rodrigues que falou que de perto ninguém é normal, né? Mas nós somos fortalecidos no nosso íntimo, amados. Aleluia. Nós somos fortalecidos no nosso íntimo, né? De repente vem uma força de Deus que te renova, que te levanta, que te põe de pé. E diz: amanhã vai começar tudo de novo, mas eu vou enfrentar, porque Deus é comigo. É aquilo que um puritano chamado Thomas Watson disse: enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Enquanto eu não estiver tendo experiências terríveis na vida, Deus nunca vai ser poderoso o suficiente, porque Deus não é tudo que você precisa, amados. Deus é tudo que você tem. Você não tem nada além dele. E a segunda parte, grande João Renato, é a gente conhecer esse Senhor da igreja. O tempo está correndo, mas vamos nessa. Diz assim, no versículo 20: ele exerceu esse poder em Cristo. O poder não está em você, o poder está em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Nós cremos na ressurreição de Jesus e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de. Aí eu fico pensando, Marlene, acima de. Cristo está acima de. Tudo está acima. Cristo está acima de tudo, amados. Cristo está acima de todos. Cristo está acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, de todo domínio, de todo nome que se possa mencionar, não somente no presente século, e aí a minha cabeça fica tocada, mas também no vindouro. Eu não vou explicar o que é principado, potestade, poder, domínio, todo nome que se nomeia. Cristo é acima de tudo, amados. Não há nada, amados. Tem uma loucura sendo ensinada em algumas igrejas, que nós temos a autoridade, e que a autoridade vem da gente, porque Deus nos deu, então Ele não pode fazer nada hoje no mundo, Ele só pode fazer através da gente. E aí um pregador louco desses quis ilustrar, a heresia já é ruim, ilustrada fica pior ainda. Tem um livro, que eu não vou dizer o nome do autor, nem do livro, coisa e tal, mas que faz a cabeça dos neopentecostais do nosso tempo. Diz que tinha um camarada orando. Já viu essa, Luiz? Orando para Jesus. E aí, não sei por que cargas d'água, apareceu um macaquinho serelepe. Por que tem que ser um macaquinho, né? E o macaquinho estava possuído. E o missionário queria falar com Jesus. Jesus, eu estou tentando falar. E o macaquinho fazendo a bagunça dele. E o missionário ficou incomodado. E Jesus ficou assim meio que assustado, suando frio. E aí, conversa vai, conversa vem, aquela agonia toda.
E aí, numa raiva, o missionário ficou com raiva. Eu não vou falar muito do negócio, vocês vão descobrir qual é o camarada, né? O sujeito ficou com raiva e falou o seguinte: sai no nome de Jesus. O cara saiu. Ou seja, já é uma heresia. Expulsar demônio, você tem que ficar com raiva. Não é? E aí esse cidadão pergunta para Jesus: mas Jesus, por que você não fez alguma coisa? Ele falou: não, porque eu já te dei toda a autoridade. Então eu não tinha nenhuma. Se você não fizesse isso, eu não ia poder fazer nada. É o tal da confissão positiva e Evangelho da prosperidade e outras coisas, senão daqui a pouco eu vou falar o que é. É isso. Eles acreditam nisso. Esse livro, amados, vendeu milhões. Só que não é isso que Paulo está dizendo aqui, olha para mim. Paulo está dizendo que Cristo está acima de todo o principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de quem, amados? De Cristo. Tudo está debaixo dos pés de Cristo. Maravilha. Eu me lembro do Salmo 110, que vai falar sobre essa questão de estar debaixo dos pés de Cristo. Deixa eu entender aqui o texto, Salmo, mas serve também o Salmo de número 8, versos 6 a 8. O 110 também tem, mas deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. E Jesus, em Mateus 28, 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olhe para mim, amados, por favor. Todas as glórias dos homens, preste atenção, imagina todos os homens, todas as glórias dos homens, imagina todos os anjos, todas as glórias dos anjos, abrem caminho, se curvam diante da glória de Cristo. Aí é Colossenses 2,15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Debaixo dos pés de Cristo, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. E aí eu já expliquei isso numa mensagem anterior, pedi para você ouvir novamente a primeira mensagem, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Mais uma vez, a nova tradução da linguagem de hoje acertou ao traduzir assim: Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo, e deu Cristo à igreja como único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Preste atenção, Cristo sem a igreja não é Cristo. E a igreja sem Cristo não é igreja. Não existe, amados, essa ideia relapsa, doida, de que a igreja pode estar de alguma forma dissociada de Cristo, ou Cristo dissociado da igreja. Cristo nunca vai desistir da sua igreja, porque a igreja é o corpo dele. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito à igreja. Então, o que é uma igreja? É um grupo de pessoas que sabem que foram amadas por Cristo e começam a amar umas às outras dessa maneira. Vimos na IBD essa frase do Jonathan Lima. Igreja, amados, é algo excepcional, a igreja. Único, essencial, especial. João Renato, 2 verdades para a gente encerrar esse tempo juntos. Primeiro, Paulo orou pela igreja de Éfeso. Você tem orado por sua igreja? A nossa oração pela igreja potencializa nossa afeição por ela e dirige nossa atenção ao fato de que ela é de fato essencial. Ao fato de que ela é de fato essencial. Ore pela igreja.
Isso existe desde o Antigo Testamento, amados. Os filhos de Israel, em 1 Samuel 7:8, disseram para Samuel, né? Não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Mais tarde, Samuel vai dizer ao povo, 1 Samuel 12:23, quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. A gente precisa, amados, é aquela brincadeira, mas é verdade, né? Eu oro por vocês e vocês oram por mim. E vamos nessa. A última aplicação. Jesus é o motivo pelo qual nos reunimos semanalmente, amados. Você acha que a gente está aqui toda quinta, todo domingo, por quê? Por quê? Tudo que fazemos como igreja gira em torno de Jesus. Nós não nos reunimos por causa das necessidades da nossa congregação ou pela personalidade do nosso líder humano. Nós nos reunimos porque nós temos prazer de nos reunir. Nós temos necessidade de nos reunir. Nós nos reunimos, amados e amadas, como o salmista no Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Preste atenção nesta verdade, queridão e queridona. Nós precisamos da igreja. E nós precisamos orar pela igreja. Pastor Luiz Fernando dos Santos disse num artigo na Ultimato, agora desse mês, que Deus ordenou o culto em seus elementos, suas partes, para que a nossa existência nesse mundo caído fosse tanto possível como suportável. Realidade que ameniza as influências do mal sobre as nossas pobres vidas e requereu de nós o culto, a fim de nos preparar para a vida na eternidade. Nesses últimos minutos, eu quero que a gente volte os nossos olhares, amados. Eu sei que você vê isso pela televisão, dá um clique aí, João Renato, e você fica assim, poxa, pastor, vai falar da Ucrânia novamente, mas me parece que a realidade da Ucrânia é próxima de tudo aquilo que a gente está falando sobre a igreja que é de Deus e que existe para nos desafiar a uma vida plena em Deus. E eu falei sobre a oração, Léo, e a pergunta que não quer calar é como nós vamos orar em relação a essa guerra. E eu quero propor aqui, à luz de um artigo que eu li hoje, do Philip Yancey, um jornalista, que eu tenho uma deferência por ele. Ele escreveu um artigo na Christian Today com o seguinte título: Não temos mais lágrimas. A história da Ucrânia foi marcada por tragédia e bravura. O que podemos aprender e como podemos orar? Não vai dar para eu resumir o artigo, mas eu posso mandar o link para você. Philip Yancey visitou a Ucrânia várias vezes. A Ucrânia, amados, é um país que convive com guerra, com destruição há muitos anos. Tá? Em 1930, tropas soviéticas, russas, bloquearam o acesso a cidades importantes da Ucrânia e milhões de ucranianos morreram de fome. De fome. Mais tarde, nos anos 40, pouca gente sabe disso, Hitler também invadiu a Ucrânia e o nazismo matou mais de 1 milhão de judeus ucranianos. O presidente atual, Zelensky, para quem não sabe, é judeu. Por isso que é um traje a informação governamental de Putin dizer que ele está tirando o nazismo da Ucrânia, porque a Ucrânia não tem nazismo, muito pelo contrário, sofreu pelo nazismo. Existem vários museus na Ucrânia, que eu não vou citar, em relação a estes que morreram. Por isso que os ucranianos, amados, muitos saíram, famílias inteiras, mas há um pessoal que vai ficar ali e vai morrer pela Ucrânia mesmo.
Ontem um depoimento de um cientista político internacional disse o seguinte: Putin não pode dominar a Ucrânia, mas pode destruí-la. E é isso que ele está fazendo. Dominar não, mas pode destruir. Como orar pela Ucrânia? A tradução, amados, foi feita de maneira grosseira, então vai estar algumas expressões assim meio estranhas, mas vamos lá. Já não rezo, já não oro pela paz. Como podemos orar? E aí, Filipenses sugere: eu oro primeiro pelos 40 milhões de ucranianos que ficaram para trás, lutando para sobreviver. Os jatos estão voando no céu, os tanques estão atacando casas, hospitais, mas eles estão ali. Eu oro e você deve orar pelos refugiados que chegam à Hungria, Polônia, Moldávia e Romênia, bem como pelos milhares que tiveram a sorte de escapar para Reino Unido, França, Canadá, Estados Unidos. Essa semana chegaram no Brasil um grupo e foram hospedados na Igreja Batista em Curitiba. Nós temos que orar pelos maridos e pais que permaneceram na terra natal, arriscando suas vidas para repelir invasores. Nós temos que orar pelas famílias anfitriãs que encontram refugiados nas passagens da fronteira, estações de trem e ofertam hospedagem gratuita. Devemos orar por missionários da Mission Eurásia, da New Hope Ukraine, muitos dos quais foram baseados na comunidade dormitória de Irben. Estão ali no meio dos combates, mas acolhendo pessoas. Nós temos que orar, amados, pode parecer absurdo, pelos soldados russos. A inteligência britânica interceptou alguns telefonemas de alguns soldados para os seus familiares. Eles foram informados de que seriam recebidos com flores como libertadores, mas só que eles se encontram no meio de uma guerra sangrenta contra ucranianos que estão resistindo. Algumas unidades russas estão desmoralizadas, segundo o New York Times, e depondo suas armas e se rendendo, ou sabotando seus próprios veículos, para evitar atrocidades maiores. Oremos, amados, pelos russos, porque os russos estão ouvindo uma versão totalmente diferente da guerra. Eles estão ouvindo de que a operação militar, eles não chamam de invasão, na Ucrânia, não tem vítimas civis. E que é o Ocidente hostil, ontem o Putin usou uma expressão de países hostis, estão tentando estrangular economicamente o seu país. Quem protesta contra a guerra na Rússia é preso. E quem usa a palavra guerra nas mídias sociais é preso também. Nós temos que orar, amados, pelos nossos países. Aqui, Filipenses falou pelos Estados Unidos, oremos pelo Brasil, porque os preços vão ficar altos, ainda mais de gás, queda do mercado de ações, e a gente pode correr o risco de, por conta dos sacrifícios relacionados ou provocados por conta da guerra, a gente pode ter uma visão errada a respeito de quem, na verdade, está defendendo a liberdade e a justiça. E para terminar, Filipenses diz: eu oro também por Vladimir Putin. Jesus não nos disse para amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem? Claro que seria necessário um milagre colossal para um ditador com uma determinação tão egocêntrica experimentar uma mudança de coração. Mas, contudo, porém, entretanto, Nabucodonosor, um outro tirano, em Daniel 4, teve que se curvar diante do Deus do céu e fez uma das orações mais belas de toda a Bíblia. Podemos orar. Podemos orar. Nós temos. Por quê? Para quem? E por quem orarmos? Abaixe sua cabeça, meu queridão, minha queridona, diga: olha, a igreja é o único lugar do mundo onde a gente busca uma visão global da história.
onde a ideologia não tem vez, ou não pode ter vez. Porque nós entendemos a história como sendo a história de um Deus que é soberano, que é bom, que governa sobre todas as coisas. E que por mais que não entendamos, por mais que fiquemos incomodados, tudo acontecerá e cooperará. E cooperará, repito, para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Por isso que os crentes estão cantando, amados. Por isso que a igreja te adora. Porque teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória para sempre. Amém. Deus, obrigado, porque a sua igreja não tem agenda.